Orações de intercessão universal. Senhor, visita os que trabalham de madrugada em silêncio, sem reconhecimento, mas que sustentam famílias. 2. Olha pelos que varrem as ruas enquanto a cidade dorme, dá saúde e dignidade. 3. Estende tua mão aos motoristas de ônibus, protege no trânsito e renova as forças. Guarda os caminhoneiros nas estradas, livra dos acidentes e da solidão. 5. Abençoa os que trabalham em fábricas entre máquinas, calor, barulho e pressão. 6. Visita os que limpam banheiros e cozinhas, que quase ninguém honra, mas tu vês. 7. Lembra dos porteiros e vigias noturnos, fortalece no turno e cuida das suas casas. Guarda os eletricistas e bombeiros que arriscam a vida por outros. 9. Dá discernimento aos trabalhadores de aplicativos, livra dos assaltos e injustiças. 10. Abençoa os professores que ainda tentam ensinar no meio do caos. 11. Visita os desempregados que choram calados, abre portas, sustenta na fé. 12. Fortalece as mães que lutam sozinhas para criar os filhos. 3. Protege os pais que enfrentam humilhação por não conseguirem prover. Lembra dos agricultores, lavradores e pequenos criadores. Toca os que catam latas, papelão e recicláveis nas ruas. 16. Levanta os que já pensaram em desistir de tudo hoje. 17. Abraça os moradores de rua, envia socorro, muda destinos. 18. Desperta os políticos para o temor de Deus e a justiça verdadeira. 19. Quebra a cegueira dos ministros, senadores e presidentes, mostra a verdade. 20. Perdoa a corrupção das nações e levanta testemunhas fiéis. Envia salvação às aldeias isoladas, aos povoados esquecidos. Alcança os presos injustamente, abre portas como fizeste com Pedro. Quebra as cadeias do vício entre os jovens e adolescentes. 24. Livra os velhos abandonados em asilos sem visitas. 25. Cuida dos que cuidam de doentes e idosos. Renova a fé. 26. Visita os hospitais com tua glória. Toca os que já perderam a esperança. 7. Desfaz as obras do engano nas religiões falsas e sincretismos. Restaura as famílias quebradas pelo divórcio, adultério e mágoas. 9. Levanta intercessores em cada cidade, vila e nação. Desperta o arrependimento nos líderes religiosos corrompidos. Dá livramento aos que trabalham com cargas pesadas e risco de morte. 32. Socorre os que estão em países de guerra, fome ou perseguição. 33. Estende a tua mão sobre os órfãos e viúvas. Levanta jovens corajosos que preguem o evangelho sem vergonha. 30. Repreende o espírito de confusão nas escolas e universidades. Dá sabedoria aos que legislam, para não chamarem o mal de bem. Lembra dos pescadores, barqueiros e marinheiros nas águas do mundo. Dá descanso aos que trabalham dobrado para sustentar seus filhos. Perdoa os que blasfemam sem conhecer a tua santidade. Quebra o orgulho nos corações dos ricos e soberbos. Sustenta os humildes que não têm onde dormir hoje. Visita os hospitais psiquiátricos e liberta os oprimidos de demônios. Salva os que vendem o corpo porque foram escravizados pelo sistema. 44. Livra as crianças de abusos, rejeição e abandono. 45. Abençoa os que cuidam de pessoas com deficiência, que o amor nunca falte. Consola os pais que perderam filhos e não compreendem o porquê. 47. Cura as feridas emocionais de quem não se sente amado. Fortalece os que trabalham em obras perigosas e subterrâneas. Salva os que estão à beira do suicídio agora mesmo. Desperta os artistas e músicos para te glorificarem em vez de se venderem. 51. Levanta obreiros anônimos que preguem nos becos e vielas. Repreende o espírito de prostituição nas grandes cidades. 53. Visita os que trabalham em frigoríficos e ambientes frios sem conforto. Abençoa os que transportam comida, remédio, socorro. Olha pelos que trabalham em minas e cavernas, nas profundezas. Quebra o laço do engano nas redes sociais e plataformas digitais. Visita os soldados e policiais que ainda têm coração justo. Repreende o espírito de morte nos lares que já não oram mais. Envia o Espírito Santo sobre os países que ainda não ouviram o Evangelho. Alcança os moradores de palafitas, barracos, vielas e barragens. Fortalece os cozinheiros, garçons e atendentes desprezados. Toca os corações dos líderes mundiais que decidem sobre guerras e paz. 63. Levanta missionários com autoridade para quebrar fortalezas espirituais. 64. Dá visão espiritual aos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde. Restaura as almas feridas pelo abandono e rejeição familiar.
C6. Liberta os jovens que vivem em festas, drogas e ilusão. Protege os que transportam pessoas, vidas e mercadorias todos os dias. Sustenta os voluntários em abrigos, creches e casas de acolhimento. C9. Ensina os políticos a ouvirem os pobres e temerem a tua palavra. Dá discernimento às igrejas sobre o tempo em que vivemos. Repreende a idolatria do dinheiro que domina tantos corações. 72. Alcança os povos nativos e tribos escondidas com tua salvação. Sustenta os cuidadores de pacientes terminais e em sofrimento. Visita os que estão nos abrigos, nos corredores, nos desertos. Liberta os presos do medo, do pânico, da depressão. Estende tua mão sobre os engenheiros, arquitetos e construtores. Alcança os que estão nas filas dos hospitais sem socorro. Protege os motoboys e entregadores que arriscam a vida por pouco. Repreende o espírito de mentira e falsidade nas campanhas políticas. Dá ordem aos anjos para guardarem os filhos que vão à escola. Abençoa os que fazem doações em silêncio, sem buscar glória. Visita os cegos, surdos, mudos, paralíticos e todos com limitações físicas. Alcança os que vendem doces, água, panos ou guardam carros nas ruas. 84. Sustenta os casamentos que estão à beira da separação. Perdoa os pecados ocultos dos governantes e traz à luz o que está escondido. Restaura as igrejas que perderam o temor e a presença de Deus. Livra os taxistas dos perigos das madrugadas. Repreende o tráfico, a milícia, o crime organizado. 89. Toca os que vivem em países sem liberdade de culto. Levanta líderes segundo o coração de Deus. Quebra os pactos ocultos que impedem o avivamento nas nações. 92. Alcança os artistas que querem mudar, mas têm medo de perder tudo. Dá coragem aos que têm chamado e estão fugindo dele. 94. Abençoa os que ensinam a Bíblia a crianças com amor e verdade. Envia sonhos e visões aos que não ouviram falar de Jesus. Abençoa os que trabalham em cemitérios, necrotérios e funerárias. Visita os enfermos em coma. Toca a alma, mesmo que o corpo não reaja. Guarda os líderes que ainda oram de madrugada e jejuam pelo povo. Desperta os que estão frios espiritualmente. Traz de volta os que se afastaram. Por fim, Senhor, salva os 8 bilhões de almas que estão nesse mundo. Estende a tua mão sobre cada uma, e onde não há voz, ouve o gemido. Onde não há pastor, envia o teu espírito. E onde não há mais esperança, cria um caminho no deserto. Em nome de Jesus. Amém.